Família, tô mal. Tô pra baixo hoje. No momento que estou gravando esse vídeo, 1h da tarde. Um excelente domingo, né? Dentro do possível. Uma boa tarde também pra você, um excelente dia. Mas eu tô pra baixo hoje. Hoje é aquele dia que o Thiagão tá precisando tomar uma, esquecer dos problemas. Já sofreu por amor? Olha a música que vem na minha cabeça. Seu polícia que eu separei de mim. Só que o sofrimento aqui quem tá acabando com o meu coração. Porque, sinceramente, depois ali do jogo contra o Grêmio, talvez o pior Grêmio da história, um Grêmio sem nada, time horroroso de ruim. Vou até trazer aqui, né, o Farid, num desabafo falando do time do Vasco, e o Vasco não conseguiu ganhar, cara. Não conseguiu ganhar. Olha o gol do Grêmio, me chama muita atenção isso, cara. O PH escorrega, o João Vitor escorrega, sai a falta e sai o gol dos caras, mano. Eles não estavam fazendo absolutamente nada. Nada. E aí, vendo esse resultado, eu fico pensando logo em 2023, que acelerou ali meu processo de calvície, porque eu fico pensando, caramba, mano, é um jogo que me lembra muito Vasco e Goiás, que o Vasco perdeu por 1-0. Vasco e Cruzeiro, que o Vasco perdeu por 1-0. Dia em 2023, Vasco e Santos, que o Vasco perdeu por 1-0. É esse tipo de jogo que você não pode deixar, né, de ganhar. Você não pode, porque lá no final vai fazer muita falta. Muita falta. Então, eu tinha uma expectativa totalmente diferente, não de brigar, né, na parte de cima da tabela, mas de o Vasco fazer o campeonato tranquilo. E esse tipo de jogo me faz pensar de uma outra forma. Vai ser sofrimento até a reta final. E aí, claro, coloco Santos, São Paulo, Corinthians, Grêmio e o Vasco. Tá todo mundo no mesmo bolo. Mas essa pressão não dá pra negar. Tem um peso diferente. Nosso time, quero dizer, nos jogadores do Vasco, pelo histórico. E aí que vem a preocupação, família. Ai, caralho, velho. Mas é isso. Tem alguns pontos aqui pra gente trocar uma ideia, destacando algumas respostas do Fernando Diniz, né, a atuação do time, a arbitragem, a modificação que ele fez em relação ao Matheus Carvalho. Foi até mal criado ali, né, Diniz, na pergunta. Tem absolutamente nada a ver. E aí, nesse sentido, a gente vai trazer aqui alguns questionamentos, né, de jornalistas, como o Pedrosa, o Bruno Murito do GE, falando de Pablo Verrete. Vamos destacar aqui também a atuação do David, né, o Barros, que realmente vai retornar para o Vasco, e também aqui dar uma analisada no Campeonato Brasileiro, a nossa sequência aqui, olha, sei lá, é isso. Então chega aí, que tem terapia, né, vamos dizer assim, nesse domingão. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, antes de mais nada, destacar aqui uma informação rápida do Léo, lá do canal Na Torcida Vascaínos, também do Matheus Gilbert, que a negociação com o Thiago Moraes está em andamento, né? Inclusive, segundo eles aqui, o Vasco fez uma proposta e o Lille está analisando. A proposta é por empréstimo com opção de compra de 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões. Acho, sei, cara, aqui tá dizendo que o Lille entende que é um jogador que tem mercado, que tem recursos, tem qualidade e que tem outros times por lá, né, que estão interessados aí nesse atacante. Então, assim, acho muito difícil aceitarem isso, né? 11 milhões, né? A gente reclamou aí do Eric Marcos, que foi vendido por 7, né? Então, dificilmente o Lille vai aceitar essa proposta aqui do Vasco. Eu também não sei, sinceramente, se é um jogador que vai nos ajudar, família, né? Mas é aquilo que eu estava até vendo no canal lá do Chiliquento Dias, que o Vasco já fez aí várias propostas, né? Tem proposta para tudo quanto é lado, mas com esse perfil aqui de negócio, empréstimo, não tem dinheiro, opção de compra, perder de vista, né, no Casas Bahia, e aí ninguém tá pescando, Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Falando do Campeonato Brasileiro, vou até ver aqui com vocês, família, no ao vivo, quanto é que tá Internacional e Ceará, que é o nosso próximo, né, adversário. Fim do jogo, 1-0 Internacional esse que vem de 2 vitórias, família, é isso? O Inter vem de 2 vitórias, né? E é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Não, deixa eu ver, sim. O Internacional... o Internacional vai jogar 3 jogos em casa, velho. O Internacional pega o Santos. E aí depois no dia 27 pega o Vasco. É isso. Então assim, jogo muito difícil, jogo muito complicado pro Vasco. O Internacional chega a 17 pontos.
está na 12ª colocação, o Vasco na 15ª colocação com 14 pontos. E hoje ainda, né, tem Vitória e RB Bragantino. Em caso de vitória, o Vitória pode ultrapassar o Vasco. Em caso de vitória do Juventude, que vai enfrentar o líder da competição, que é o Cruzeiro, também pode chegar ali na mesma pontuação do Vasco. Vale destacar que a sequência de jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro agora é bem difícil, né? Eu tava parando para pensar nisso, nesse momento, nesse dia difícil que eu estou passando, e com certeza você também, pensando nessa briga aí pelo rebaixamento. O Vasco ainda não conseguiu ganhar, né, de um time em um bom momento, vamos dizer assim. Eu destaquei bastante aqui a vitória contra o São Paulo, e acho sim que tem um peso, porque o Vasco não conseguiu ganhar do Ceará, o Vasco não conseguiu ganhar do Corinthians, horroroso, o Vasco perdeu pro Puerto Cabello por 4-1, então claro que a vitória contra o São Paulo tem um peso, né, se você analisar esses resultados. Mas era um São Paulo num péssimo momento, né, tanto que o Zubeldia foi demitido após essa partida. Então as vitórias do Vasco: Santos, Sport, São Paulo. Tem mais um aí, né? O Vasco tem 4 vitórias. Deixa eu abrir aqui a classificação de novo. É só olhar aqui para a parte. O Fortaleza, né? Por 3-0. Então você pegou? O Vasco ainda não conseguiu ganhar de ninguém num bom momento, podemos dizer assim. Que é o caso, né, dos nossos próximos adversários aí, que é o Internacional, que vem de 2 vitórias. Vai encarar o Santos agora, no dia 23. E depois o Vasco pega o Mirassol, que nesse momento está na 7ª colocação com 21 pontos fora de casa. Então, assim, uma sequência complicada para esse Vasco, que não consegue ganhar do time do Grêmio. Mas é isso. Família, vamos repercutir aqui agora. Vale pontuar, né, que contra o Internacional o João Vitor não vai jogar. Levou o 3º cartão amarelo. Vamos repercutir aqui algumas respostas do Fernando Diniz, e aí a gente vai pontuando aqui algumas coisas, né? O próprio trabalho do Fernando Diniz, acredite se quiser, já tem torcedores querendo, né, pedir a demissão do Fernando Diniz, e eu acho isso uma loucura, falar da modificação, falar também do retorno aí como titular do David, e também mais um pouco sobre o nosso artilheiro Pablo Verratti. Se liga só, além do Farid também falando que o time do Vasco, olha só, você vai acompanhar. Tem ciclo de substituições para quê? Você vai mexer para quê? Para melhorar o time. O time estava jogando mal em algum momento? Muito pelo contrário. Se o David não machuca, talvez eu nem mexesse em ninguém. Do jeito que o time estava encaixado, que estava soberano no jogo, eu ia demorar muito mais para mexer. Porque é difícil, a gente está... Eu tenho um mês aqui praticamente de treino e jogo. E o time estava jogando de uma maneira, eu não vou mexer no time que tem substituições. Se eu vou mexer no time, eu vou mexer, a gente já está com o desfalque do Coutinho, já machucou o GB, o próprio Lodge teve um problema particular, teve para Portugal, acabou de voltar. Então, assim, eu não vou mexer no time, já tivemos que trocar outros jogadores, eu não vou mexer para ficar fazendo substituição só porque tem as substituições. Não é nada obrigatório fazer substituição. Então, se o David não machuca, talvez eu nem fizesse a substituição. Eu deixaria para fazer lá no finalzinho. É uma coisa, quando todo mundo estiver na mesa, que não está todo mundo ainda na mesma página, da parte tática, é muito pouco tempo. E mesmo daqui um tempo, se eu achar que precisa mudar, que faça ficar mais forte para fazer o segundo gol e não tomar, eu vou mudar, senão eu não vou mudar. A minha apreciação do jogo é nesse sentido. Eu mudo quando eu acho que vai melhorar o time. Eu não mudo porque eu tenho a substituição para fazer. O sentimento é de frustração pelo resultado e de satisfação pela produção do time. Eu acho que até poderia ter vencido o time, produziu para ter vencido e para ter vencido até de uma goleada. A gente finalizou 31 vezes. Talvez seja talvez muito tempo que a gente não jogou contra o Grêmio, o Vasco não finalizava tantas vezes. Eu acho também que a arbitragem influenciou negativamente no jogo, muito negativamente em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava, mais ele gostava que parava. Ele em nenhum momento o Grêmio fez cera do começo ao final do jogo, ele não acelerou o jogo em nenhum momento, não amarelou ninguém do Grêmio. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer gol no primeiro lance. O lance muito discutível do impedimento. Achei pênalti no Veguete no segundo tempo. E aí pode até ter errado, mas assim, a condução achei muito prejudicial a quem queria jogar. Tem absolutamente nada a ver, o time não recuou, porque família, antes de, né, ele tocar aqui no ponto, aí você já pegou ali o gancho, ele tem absolutamente nada a ver em relação à mudança do Matheus Carvalho. Assim, vamos destacar rapidamente o que ele falou aí em relação a essas duas respostas. Concordo, né? Se ele entende que tem 5 substituições, mas não vai melhorar o time, não tem porquê, né? O que a gente cobra do Fernando Diniz é que em alguns momentos, né, principalmente antes dessa parada, o Vasco cai ali de produção, parte física, e mesmo assim ele não muda, né? E aí, não sei se é uma questão de confiança com os atletas que ele tem no banco. Em relação à boa atuação que o Vasco teve contra o Grêmio, é até engraçado, né? Eu compro pão aqui numa padaria que é um amigo de infância aí do meu pai, dos meus tios, né? E ele é tricolor fanático.
Ele tá sofrendo, eu fui até com essa camisa aqui, ele tá sofrendo, hein? Aí eu falei, massacramos o Grêmio, sabe o que ele falou? E eu concordo com ele. Tipo, massacrar o Grêmio? Pô, não é mérito nenhum, verdade. É o que eu falo pro Diniz. O Vasco não fez mais que a sua obrigação, jogando em casa contra esse time patético. Patético. Então, assim, foi uma derrota que o Vasco teve. Porque eu vou te falar uma coisa, esse Grêmio jogando em casa, muito provavelmente vai ganhar do Vasco. Não sei o que eles vão fazer, mas eles vão ganhar do Vasco, porque o Grêmio provavelmente em casa não tem essa urucubaca que o Vasco tem. Gente, 2 jogadores escorregaram no lance, no mesmo lançador. Eu não lembro de outro escorregão, de nenhum jogador do Vasco, mas o PH escorregou, uma bola tranquila, sem pressão do Grêmio. Quando ele escorrega, dá tempo ali da galera fazer uma pressão, aí a bola recupera, toca na furada ali pro João Vitor, ele não dá o chutão, ele tenta dar mais um toque, escorrega, perde a bola, sai o gol dos caras. Surreal, surreal. Então, concordo, beleza, com essa questão aí das modificações. A atuação do Vasco, eu acho que vai muito no sentido dessa fragilidade do Grêmio, porque o primeiro tempo do Vasco eu achei um time embolado, com 4 jogadores na frente. Quem estava fazendo a armação do time era o Tietê, não era o Nuno, que o Nuno estava, né, sem posição fixa, então ele jogava aberto aqui, eu jogava aberto ali. David Verrete, numa trocação ali danada, o Ryan também é meio embolado. No segundo tempo eu achei que as coisas se ajustaram mais. E aí até o Vasco criou mais oportunidades. Mas aí eu acho que para complementar aqui tudo isso, vem essa resposta aqui em relação à mudança, né? A saída do David e a entrada do Matheus Carvalho. Matheus Carvalho entrou. Não tem absolutamente nada a ver. O Tietê, ele é um cara que tem o domínio de fazer qualquer função. O Nuno voltou para a função dele. O time recuou porque recuou. Ele chutou umas bolas para frente, não precisava chutar. Estava com o jogador aproximado. Talvez o time, em vez de, naquela hora, ter calma para buscar o segundo gol, você imagina só se eu não tivesse botado o Matheus Carvalho, tivesse botado o Lloyd, que o único atacante de lado com características semelhantes ao David era o Lloyd. O gol provavelmente ia sair do mesmo jeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí é questionamento, ia ser, você acha que perdeu porque entrou o Lloyd? Essa é uma pergunta que não tem muito sentido, eu acho. O time, no fundo, não tem nada a ver com a mudança. A mudança, assim, faltava poucos minutos para terminar, já tinha faltava 10, 12 minutos para terminar o tempo regulamentar. O time ia ficar. O Matheus Carvalho é o que está mais treinado para a função, e o Tietê, ele sabe fazer qualquer função no campo. Para aquele momento, a gente achou que era a melhor decisão. Partida péssima do Grêmio contra um time podre do Vasco. Como é feio ver o Grêmio jogar. Como é triste ver o Grêmio jogar. Como é miserável ver o Grêmio jogar. E o retranqueiro, mano, que não sabe armar mais retranca, pede pra ir embora, mano. Pede pra sair. Tu vai afundar o Grêmio. Ajuda mais. Ajuda mais. Ouvir isso aí do Farid, o time podre do Vasco. Porque... Família, não tô defendendo o time não, tá? Mas, cara, o time do Grêmio é terrível. Podre é o time do Grêmio. Podre é o time do Grêmio. E o Vasco não conseguiu ganhar desse time podre do Grêmio. Mas é isso, família. Eu até comentei com vocês no nosso vídeo de pós-jogo e vou trazer esse questionamento aqui do Lucas Pedrosa, ó. O Diniz fez tudo o que um técnico medroso faria. Trocou um atacante por um volante. Tomou o gol de empate e agora tenta corrigir colocando um atacante no lugar de um zagueiro. E aí é uma parada aqui que ele não gosta, né? Que é ver o Hugo Moura e o Matheus Carvalho em campo, os dois juntos, né? E eu falei sobre isso, exatamente isso aqui no nosso vídeo de pós-jogo. Um treinador corajoso, um treinador ofensivo, mudar dessa forma não faz muito sentido. Até porque se você pegar, ele colocou o Alex Teixeira no lugar do Coutinho contra o Botafogo, ele fala ali, mas a gente só tem um atacante de lado. Mas, poxa, na reta final da partida, poderia entrar com o Alex Teixeira. Eu acho que o Alex Teixeira naqueles minutos poderia contribuir em recomposição, ou até mesmo, cara, o Grêmio não estava fazendo nada. Então você poderia manter a estrutura do time com mais um atacante, o que estava dando certo. Agora, ele tá falando ali alguma besteira? Ele recuou o time? Se você realmente prestar atenção no que aconteceu, não. Ele colocou o Vasco da maneira que o Vasco costuma entrar em campo. Com 2 volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, Tietê fazendo o terceiro homem, e ele já estava fazendo isso. Se você pegar a partida, o armador do time não foi o Nuno, foi o Tietê. Você vai ver vários lances do Tietê tentando uma enfiada, um lançamento. O Tietê foi o jogador, foi o meia armador do Vasco. E com essa modificação ficou dessa forma. Tietê como terceiro homem, Nuno voltou para dele, Ryan e Verrete. É assim que o Vasco joga. É assim que o Vasco joga. É assim que o Vasco entra nas partidas. Então ele não está falando nenhuma besteira. Eu não gostei da modificação. Entraria assim com um outro atacante, porque ia manter a estrutura que estava dando certo, mas eu não consigo condicionar o gol à mudança. Até porque foram 4 minutos. E eu, sinceramente, eu falo aqui com vocês, até estava conversando com um amigo ali e tal, com o Mal lá, Juiz de Fora, mandar um abraço para ele, que me deu um apagão, cara. Eu, sinceramente, eu não lembro ali do momento que entra o Matheus Carvalho se o Grêmio fez alguma coisa, porque eu não acho que fez. Eu não acho que fez, eu lembro até do comentarista falando, o domínio do Vasco, o Vasco toma o gol.
A bola, a jogada do gol, a bola estava no nosso pé, cara. Estava no nosso pé, sem pressão nenhuma do Grêmio. O Grêmio não fazendo nada, o Grêmio já aceitando a derrota. O Grêmio não pressionou, não adiantou a marcação, nada. Do momento que o Vasco faz o gol com o Lucas Freitas, cara, o Grêmio não expressou nenhuma reação. Não se atirou pro ataque, não, nada. Tanto que foi o Vasco marretando, né? E aí saiu o gol, uma infelicidade do PH, do João Vitor. E claro, vi a galera comentando aqui que o zagueiro, né, o lateral, estava improvisado de lateral, que fez o... Improvisado na lateral, melhor dizendo, fez o gol no Vasco, sobe sozinho, é o Ryan. Ali foi o Ryan. Se você reparar, o Ryan não acompanha, o Ryan que tá com ele, se o Ryan segue, consegue tirar aquela bola, família vascaína. Então assim, até pegando aqui um outro questionamento de um torcedor que eu acompanho, que é o Xande, o Batman da torcida, e ele já comentando lá, porque já tem, né, esse furdunço aí, querendo a demissão do Fernando Diniz. E na minha cabeça isso é uma loucura. É uma loucura, porque se o Fernando Diniz não der jeito nesse time, família do céu, quem você acha que vai dar? Quem você acha que vai dar jeito nesse Vasco? Eu sei que ele é cabeça dura, né? Algumas coisas realmente irritam nessa filosofia do Fernando Diniz, mas ele é o mais capacitado, porque o Vasco não tem velocidade, o Vasco não sabe jogar em transição, o Vasco tem um centroavante que precisa desse estilo para a bola chegar lá nele. Lembra com o Carille da maneira que era? Então, se pedir a demissão do Fernando Diniz, olha, tá me irritando, já não dá mais. É loucura. Ele é o mais capacitado para tentar fazer alguma coisa com esse time. Se ele não conseguir, desiste. Aí a gente desiste. Porque para contratar qualquer outro treinador, qual vai ser? Contratar jogadores com força, com velocidade, fechar a casinha, sair no contra-ataque. O Vasco tem essas peças hoje? Não. O Vasco tem que ter um treinador que valorize a posse de bola, que é o caso dele. Então, assim, pelo amor de Deus, não vamos cobrar, claro que faz parte, a gente está irritado, mas pedir a demissão do Fernando Diniz, assim, é surreal. E aí, família, só para complementar aqui alguns pontos, né, até em relação ao Farid, né, já falei, podre é o Grêmio, mas ele tá certo, desculpa, ele tá certo, porque o Vasco que perdeu, o Vasco não poderia empatar com o Grêmio em casa, então podre é o Vasco, desculpa. Como eu disse, o Diniz confirma, né, o retorno do Barros, está aqui, ó, é um jogador que acompanho desde a minha primeira passagem em 2021, tem qualidade, é jovem e pode nos ajudar bastante. Então, o Barros está voltando aí, família. Um outro jogador que eu queria destacar está aqui, ó, David, diz que o resultado foi injusto e precisamos do apoio de todos, inclusive, né, ele fala aqui, ó, depois de tanto tempo longe, me sentir bem novamente não tem preço. Resultado injusto, mas estamos evoluindo e precisamos do apoio de todos vocês. Gratidão, Vasco da Gama. Eu tenho todas as minhas restrições ao David, mas, de fato, voltou muito bem, assim, um cara que, claro que tem a questão do biotipo, da força que ele tem, mas, assim, como voltou, assim, diferente em comparação a Paulinho e Jair, né, em relação à mesma lesão. Cara com muita força, com muita dinâmica, a gente sabe que ele é limitado demais, o David é muito limitado, mas voltou muito bem, isso não dá pra negar, e é um cara que com certeza vai se colocar nessa posição aí de brigar por uma vaga no momento aí do time do Vasco, ou ser uma opção, né, uma boa opção ali com o retorno do Felipe Coutinho. E aí, para finalizar, família, já entrando um pouco no jogo contra o Internacional, porque contra o Del Valle, né, sinceramente, a gente vai acompanhar aí, tudo pode acontecer, vamos torcer por um milagre, acontece aí a mesma coisa que aconteceu com a gente, uma expulsão do Del Valle, mas é praticamente certo que o Vasco está eliminado da Sul-Americana e passa a focar demais, né, no Campeonato Brasileiro. Era o ano do milagre, e o milagre poderia acontecer na Sul-Americana. Na Copa do Brasil é muito difícil, né? É muito difícil. Ainda mais o Vasco com essa energia, sem sorte, urucubaca, o Vasco erra, os caras empatam o jogo, então é muito difícil. O milagre acontece para todo mundo. A nossa carga é tão grande que nem no ano do milagre vai acontecer um milagre com o Vasco. Mas eu tava vendo aqui esse questionamento, esse bate-papo na rede social com o Bruno Murito, né, que é setorista aí que cobre o Vasco, do GE, e aí ele falou o seguinte, ó, Vasco perde 2 pontos em São Januário. Foi melhor, mas não aproveitou as chances. Time segue com problemas defensivos e, mais uma vez, como aconteceu contra o Bragantino, desperdiça várias chances em casa. Verratti perdeu chances claras contra o Bragantino,
hoje também, mais atrapalhou do que ajudou. Concordo plenamente. Não vive um bom momento, mas o elenco não oferece alternativas. E aí tem um amigo aqui questionando, né, a questão de colocar um ataque de mais mobilidade. E aí o Bruno Murito fala, porque tem limitações claras no elenco. Concordo com a tentativa, mas sempre vai ter um buraco no time. Vai entrar DVD, Ryan e Nuno no ataque. Qual vai ser a trinca no meio? Sempre um jogador vai ter jogador questionado, que não é unanimidade. Tá aí. E eu concordo realmente com ele, que tem esse ponto. Você pode tirar ali o Verratti e vai encaixar como isso aí, né? Coutinho, não tem Coutinho ainda. Mas, por exemplo, né? Nesse jogo contra o Grêmio, não tem o que falar. É um jogo para o Verratti. Você viu aqui a minha análise? Em nenhum momento eu questionei até que saiu o Verratti. Não, era jogo para o Verratti. Esse é o tipo de jogo pro Verratti. O Vasco tá chegando, o Vasco tá tendo posse, o Vasco tá entrando na área, o Vasco tá fazendo os cruzamentos. Jogo pro Verratti. Nenhum momento aqui eu falei, tira o Verratti. Não. Agora, já falei aqui, uma opinião polêmica, para o ano que vem, Verratti não é jogador para ser titular do Vasco. Não é jogador para ser titular do Vasco. Já está em queda física e o gol que ele perdeu comprova isso. Sem força, sem explosão nas pernas, chegou todo troncho, todo fraco e chutou a bola daquele jeito que chutou, batendo na trave. Sabe? A bola estava muito próxima para o goleiro ter uma reação. Se ele direciona, tirando do goleiro forte, é gol, gente. É gol. Não pode perder um gol daquele ali, mas de forma nenhuma. Ele chegou inteiro na bola, além de ter atrapalhado no lance do gol do Hugo Moura e de uma jogada clara ali de chance, que ele sai arrancando com a bola, sai catando o cavaco, faz merda, chuta, a bola vai até para tiro de meta, que nem o escanteio ele consegue. Então, você olha para um jogo desse contra o Internacional, é jogo para o Verratti? Não é, pô. Não é jogo para o Verratti. É jogo realmente para você tentar um ataque com mais mobilidade. Eu não sei se o Coutinho vai voltar, provavelmente não, acho que é 2 semanas, né? Tô errado, 2 semanas, vai ser preparado pro jogo contra o CSA. Tudo bem, comando de ataque ali, David, Ryan e Nuno. Joga com 3 volantes, É difícil, né? É exatamente o que o Bruno Murito falou. Quem vai ser ali o terceiro homem de meio campo, ou o segundo volante? Que é Matheus Carvalho, só Jesus na causa. Paulinho, eu acho que, né, o Diniz descartou. Jair também, a mesma coisa. Não sei se o Barros vai voltar aí, podendo jogar. Mas é uma tentativa. Sabe? O Vasco precisa dessa tentativa. Você acredita que o Diniz vai fazer isso? Não, não vai. Ele não vai fazer isso. Mas no contra o Internacional, um jogo fora de casa é jogo para você ter esse ataque de mais mobilidade. 3 partidas que o ataque do Vasco não marca. 3 partidas. Botafogo, Del Valle e ontem, porque o gol foi de bola parada e o gol de um zagueiro. Então, jogando fora de casa, por que não um ataque de mais mobilidade? Sabe? Por que não? De repente é aquilo. Também pode ser manter a estrutura, GB no lugar do Verratti, David, Ryan e Nuno. Você vai ter um jogador de mais mobilidade, não sei, né, como é que tá a lesão do GB, e um jogador para triangular ali com os caras, que vai tabelar, que tem mais força física. Isso precisa ser pensado no Vasco o mais rápido possível. Verratti não é o Messi. O Verratti não é o melhor jogador do mundo, pelo amor de Deus. Tratam o Verratti dentro do Vasco como um deus. Ele não é um deus. Ele é importante sim, tem tantos gols na temporada, mas em todo mundo tem essas modificações, tem essas mudanças. Por que não no Vasco? Por que você não pode testar isso? Porque o Verratti tem que estar em campo sempre. Em qualquer circunstância, isso não existe, isso não tem cabimento. Contra o Del Valle foi uma prova disso. Um jogo que não tinha nada a ver com o Verratti, ele permaneceu em campo. Diferente do jogo contra o Grêmio. Agora, contra o Internacional, não é jogo pra ele. Provavelmente um Inter com posse de bola, né? Onde, né, o Vasco vai precisar ser físico, fora de casa. Não é jogo pro Verratti. Não é jogo pro Verratti.